meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, a Mini tá um pouco diferente, vocês não acham? Gente, a história desse arquinho é tão engraçada, meu namorado tá vendo o vídeo, eu tenho certeza que ele vai lembrar. Ai, gente, deve fazer uns 3, 4 anos que eu tenho esse arquinho, sério, até hoje ele não perdeu a bateria, eu também não ligo ele direito, né? E eu comprei no carnaval, quer dizer, eu comprei não, né? Eu fiz meu namorado me dar. Porque nesse dia, gente, era carnaval, eu tava super feliz, eu tinha tomado mais danoninho do que o normal. E aí, o que aconteceu? Eu dei um pequeno escândalo no meio da rua, né, no meio do broquinho, pra ele poder comprar esse arquinho pra mim, que estava custando o olho da cara naquela época. Hoje ele é baratinho, mas naquela época ele era bem caro, era coisa de quase 30, 40 reais, eu acho. Talvez menos, 20 ou 30 reais. Mas, pô, num arquinho, né, era muita coisa. E aí, ele quis me matar por causa desse arquinho, porque eu tava fazendo escândalo, né, e eu só parei de gritar na hora que ele comprou. E aí, usei o arquinho 10 minutos e parei de usar. Mas eu vou usar ele assim, tá vendo? Serviu! Fala que não serviu. Serviu aí, ó. Investimento. Mas, gente, eu tô toda carnavalesca. Eu vou até zoom aqui na minha make, ó. Eu tô toda carnavalesca. Eu mostrei os bastidores dessa make. Quer dizer, os bastidores dessa make não, né? Os bastidores do perrengue lá nos stories. Por quê? Porque, gente, carnaval, eu não posso fazer um vídeo. É pra redação? É pra redação. Mas na semana do carnaval eu não posso fazer um vídeo de redação sem dar caráter, né? E eu gastei tanto dinheiro com glitter esse ano, gente, que agora eu vou socar glitter na cara, no corpo inteiro. E se bobear, vou socar glitter o ano inteiro no corpo, porque eu gastei muito dinheiro com glitter e agora eu vou ter que usar. Mas olha o seguinte, esse vídeo eu vou responder perguntas que vocês me fazem. Eu deixei aqueles box de perguntas lá no Instagram e vocês me fizeram várias perguntas a respeito de redação, né, das dúvidas que vocês têm. Então, nesse vídeo eu vou responder as perguntas que eu achei mais interessantes, que foram muitas, viu, gente? Eu prometo que eu vou fazer mais vídeos respondendo perguntas, porque eu acho que responder pergunta é legal, porque a pergunta de um é a dúvida de muitos, sabe? A dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, respondendo assim, ao invés de sempre ficar dando aula, às vezes é bom pra pessoa pegar uma informação que ela precisava e tá meio que difícil, tá? Então, vamos lá. Gente, eu espero que o brilho não atrapalhe. Eu tô parecendo assim um vagalume, né? Eu espero que não atrapalhe o entendimento de vocês. Vamos começar. Gente, campeão de dúvidas, quando eu pergunto pra vocês, é sempre tema. Sempre tem. Você sempre me pergunta, ó, por exemplo, me perguntaram aqui, eu perguntei qual a sua principal dúvida sobre redação. Aí teve gente que me falou, o tema. Eu me perder no tema. Não entender o tema. Cadê? Não saber organizar o tema. Ou seja, vocês têm muitas dúvidas. Outra coisa, não ter um bom entendimento sobre a proposta de redação, que também está elencada com o tema. Então, gente, tema é o seguinte pra vocês, que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, em relação a tema, é o seguinte, esqueçam essa ideia de tema. Sério, gente, de verdade. Vocês nunca vão acertar tema e nem eu, que sou professora. Eu faço esses vídeos de aposta, ano passado eu fiz, foi muito legal, mas é pra quê? Pra brincar. Só pra brincar, pra dar risada e pra poder ser desmascarada pelo MEC. Porque a gente nunca vai acertar tema. E vocês querem saber da maior? Não precisa. Vocês não precisam acertar tema. Eu não preciso ficar estudando aposta de tema com vocês e vocês não precisam acertar tema. Especialmente porque eu trabalho com os modelos coringas. E trabalhando com o modelo coringa, você não precisa de tema. Você nunca vai precisar de tema. Então, assim, vocês têm a ideia, gente, quando a gente estuda redação nas escolas, a gente vem com essa característica das escolas, né? De quê? De que para escrever uma redação a gente precisa fazer todo aquele processo de ler o tema, ler a ideia do tema e aí começar a escrever o tema da primeira palavra ao ponto final. E cada tema que a escola dá, você tem que argumentar de uma forma diferente e fazer diferente e tudo novo, sabe? Tem que ter originalidade, tem que fazer tudo novo. Na escola isso funciona, gente. Isso é errado? Não é errado. Funciona na escola, funciona no cursinho, funciona na sua casa. Funciona no Enem? Não, não funciona no Enem. Por quê? Porque lá no Enem não é simplesmente uma redação. É uma redação avaliativa. E quando a gente está sendo avaliado, a gente precisa cumprir, primeiro de tudo, as regras da avaliação. Não adianta escrever um poema lindo sobre democratização do acesso ao cinema se a regra do Enem é um texto dissertativo argumentativo.
Não adianta fazer o que vocês sempre fazem, que é escrever dissertação, ao invés de escrever o texto dissertativo argumentativo no Enem, porque a regra é argumentação, então você precisa dar seu posicionamento. Vou zerar, Amanda, se você escrever um poema, você vai. Agora, se você escrever uma dissertação, que é o que vocês mais fazem, zerar vocês não vão. Porém, vocês vão perder nota, e vão perder nota que vai fazer falta no final. Então, não adianta querer escrever muitíssimo bem sem cumprir as regras. Então, gente, primeiro de tudo que vocês têm que fazer durante a semana, eu tenho feito postagem a respeito de simplicidade pra vocês na redação. Lá no meu Instagram eu tenho feito, meus 2 Instagram. Por quê? Porque, gente, eu vejo vocês querendo, assim, pagar de filósofo. Sabe? Virar, assim, Mário Sérgio Cortella. Eu fico vendo vocês querer colocar muitas palavras difíceis e termos bonitos e coisas diferentes. Mas sabe o que vocês fazem? Vocês enchem linguiça e não conseguem argumentar de forma coerente. Vocês não conseguem ter objetividade. E o Enem vai lá e vai canetando a redação de vocês e depois vocês não sabem por que vocês tiram nota baixa. Justamente por isso, porque, gente, o principal da redação do Enem é a simplicidade. E eu tava falando de tema e eu parei falando aqui em estrutura. Meu Deus! Mas enfim, gente, sobre tema é o seguinte, esqueçam temas. Sério, se vocês ficarem comigo durante esse ano todo, eu vou falar pra vocês isso o tempo todo. Esquece o tema, porque o tema é irrelevante pra nós. Eu sei que muitos de vocês podem estar rindo por dentro, é tipo, é irrelevante. Aí vai dar o tema lá e eu vou falar sobre o quê? Olha só. Ai, meu Deus, isso vai ficar maior do que eu esperava. Se ficar muito grande, gente, eu vou cortar em dois vídeos, tá? Podem ficar despreocupados. Mas é o seguinte, gente. Os temas do Enem são sempre problemas sociais. Sendo problemas sociais, vocês concordam comigo que as causas dos problemas sociais são basicamente as mesmas? Olha só, o problema do rompimento das barragens aqui de Minas Gerais e o problema das chuvas que está tendo também no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Minas Gerais também, vocês concordam que tem basicamente as mesmas causas? Obviamente que tem suas características diferentes, mas vocês concordam que o Estado está envolvido nisso? Nas barragens por causa de quê? Negligência. Tanto administrativa, quanto legislativa, quanto insuficiente. E nas chuvas do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, também está envolvido o Estado? Também na negligência de não fazer programas de prevenção de enchentes, de não fazer programas de defesa, né? Programas não, na verdade, não fazer fiscalização nos lugares que são mais propensos a ter deslizamento, de ter mais enchentes. Vocês concordam comigo? Obviamente que o problema da chuva tem suas características particulares e o problema das barragens tem as suas características particulares, porque a gente das barragens nós estamos falando de uma grande empresa, da chuva nós estamos falando das prefeituras, dos governos estaduais, mas vocês concordam que, por exemplo, nesse argumento a gente poderia usar a mesma coisa? A negligência estatal e a insuficiência legislativa explica tanto a questão das barragens que se romperam em Minas Gerais, quanto a questão das chuvas, das enchentes e das tragédias das chuvas aqui no Sudeste. Vocês concordam comigo? São 2 temas diferentes. O que eu tô fazendo isso, gente? Isso aqui é 4. São 2 temas diferentes, vocês acreditam? Vocês concordam comigo? Porém, com as mesmas causas. E por que são as mesmas causas? Porque tanto faz o problema das barragens, quanto faz o problema das enchentes, quanto faz o problema da democratização do acesso ao cinema, da violência doméstica contra a mulher, da publicidade infantil no Brasil, da questão dos surdos, que já foram temas de redação do Enem, são causas sociais. E causas sociais têm basicamente as mesmas causas, os mesmos problemas, as mesmas consequências. Diferencia? Diferencia. Mas num acoplado maior é o mesmo. Então, parabéns. Não, parabéns por tudo. Então, bem-vindos, gente. Acabei de apresentar a vocês o que são argumentos coringas, modelos coringas que a gente tanto fala. É isso. Por que existe esses modelos coringas? Por que existe essa argumentação coringa? Por quê? Porque dessas causas sociais a gente tira basicamente a mesma coisa. Então eu fiz uma lista, se eu não me engano, os argumentos coringas que eu trabalho são 14. Se eu não estou enganado, viu, gente? Pode ser que tenha mais. Mas são 14. E dentre esses 14, o que a gente faz? A depender do tema, a gente dança entre eles. A gente vai trocando. Entendeu? Bom, insuficiência legislativa combina mais com a questão das barragens do que com a questão das enchentes. Um exemplo. Os 2 dá pra manter, mas vamos dizer que um combina mais com o outro. E é isso. Aí a gente usa, por exemplo, o argumento de influência midiática.
quando a gente for falar de, por exemplo, crimes cibernéticos. Influência midiática combina mais com crimes cibernéticos do que com né, o problema das barragens aqui em Minas Gerais. Vocês entendem? A gente vai fazendo a dança da cadeira, mas a base é basicamente a mesma. Vocês entendem? Então, assim, tema, esqueçam. De coração, gente, esqueçam os temas, porque nós não vamos acertar. O Enem, a cada vez que passa, ele vai dificultar mais. Ele vai fazer temas que a gente não está tão habituado a ver. Ele vai dificultar com certeza. Vocês já perceberam isso. E esse ano a gente pode esperar temas mais cabeludos. Então vamos esquecer. Vamos entender por trás da prova. A cabeça da banca que faz o Enem. Vamos entender a cabeça do MEC. Vamos ver o que eles esperam da gente. E trabalhar nisso em relação aos temas. Então, estudar as causas dos problemas sociais, que é a exigência do Enem. O Enem sempre vai cobrar problemas sociais. Sempre. Então, vamos estudar as causas dos problemas sociais e formular argumentos em comum. E para tema é isso. Muito é a respeito de organização. Então eu recebi aqui, qual que é o seu maior medo, né, na redação do Enem? Vocês falaram não saber organizar, outra pessoa falou a organização da introdução, outra pessoa falou não consigo desenvolver meus argumentos de forma organizada, ou seja, em questão de organização. Então, gente, sobre organização, tem a ver muito com o entendimento também da proposta, né? Porque você lê o texto, você lê a proposta temática, e aí você fica meio perdido, fala, nossa, vou falar sobre o quê? Isso aqui significa o quê? Falo sobre isso, falo sobre aquilo. Ou seja, se você não tem um bom entendimento da proposta temática, e quando eu falo proposta temática, gente, eu falo do tema e dos textos motivadores que são juntos. Por quê? Vocês não podem esquecer dos textos motivadores de jeito nenhum. Porque eles é que dão um recorte para onde a gente vai. Ou seja, o Enem dá um tema muito amplo, com os textos motivadores ele recorta o tema. Ou seja, ele mostra pra gente para onde a gente precisa ir, sabe? Você vai falar sobre democratização do acesso ao cinema? Tá, mas não é de qualquer jeito não. Eu quero que você fale sobre por que as pessoas não estão pisando na sala de cinema, que foi o tema do ano passado. Entendeu? Como que a gente ficou sabendo disso? Nos textos motivadores. Então, se você não entendeu direito o significado do tema, né? O que o tema quer de você, e principalmente para onde o tema quer que você percorra, vai ficar difícil de organizar mesmo. Entendeu? Porque vocês vão ler e não vai entender direito. Então, uma dica que eu sempre falo pra vocês, eu até dei ano passado, eu vou ver se eu faço uma outra pra disponibilizar pra vocês. Se eu tiver com ela guardada, gente, nos meus arquivos no computador, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vocês dão uma roladinha pra ler na descrição aí que eu vou deixar uma tabela de organização de ideias, que era bem organizadinha, que eu colocava assim, a gente sempre trabalha com 2 argumentos, um no primeiro desenvolvimento, outro no segundo. Então nessa tabela você, depois de ler o tema da redação e ler a proposta de redação, você ia e completava essa tabelinha que você mesmo montava lá na sua redação, coisa boba. Você ia lá e escrevia qual é o primeiro argumento que eu vou usar, qual é o segundo argumento que eu vou usar, qual a alusão ligada ao primeiro argumento, qual a alusão ligada ao segundo argumento, quais são as possíveis soluções do tema. Que é aí que a gente vai colocar na proposta de intervenção, sabe? E aí você faz um esqueminha pequenininho do lado da sua prova e pronto, entendeu? Aí na hora de você começar a escrever, você já tá com o negócio organizado. Outra coisa que ajuda você a organizar é já ter um esqueleto pronto, já ter um modelo coringa pronto, porque começou a redação, você já sabe exatamente onde você vai seguir. E não vai ter esse problema de ficar travando, de não saber qual argumento que eu falo primeiro, o que eu escrevo na introdução. Então, os modelos Coringa servem pra isso, porque você já decorou mais ou menos aquele esqueleto, né? Você já tem em mente aquele esqueleto, o que você faz? Você já sabe como é que você começa. Você sempre começa a sua redação falando da Constituição Federal, falando que tem direitos reservados, mas que esse tema não é um direito que não está sendo, esse direito não está sendo totalmente respeitado. Em razão disso, esse argumento é aquele argumento que a gente precisa explicar. Ou seja, já começa a destravar. Por quê? Porque você já tem uma coisa pronta, entendeu? Então, a organização, novamente, está ligado a entendimento da proposta temática. E também de ter um... E por último, gente, eu tô falando por último, gente, que foram muitas respostas. O problema é que vocês têm dúvidas iguais, né? Então eu selecionei assim, em eixos, e percebi que muita gente falou sobre tema, muita gente falou sobre organização, e muita gente falou sobre articulação de ideias, ou seja, repertório.
Por exemplo, articular ideias, lembrar de repertórios e saber convencer o corretor. Outra pessoa me falou sobre argumentação. Tenho muita dificuldade em conseguir argumentar. Então, ai gente, tá ficando até chato, né? Porque toda hora eu falo dos esqueletos, toda hora eu falo dos modelos prontos. Mas é porque isso resolve muitíssimas coisas, muita coisa. Olha, eu vejo muitos professores falando com vocês assim, para escrever uma boa redação você não precisa de ler muito livro. Você não precisa de ler livro, você não precisa estar informado, você precisa ver jornal, você não precisa fazer nada, você só precisa decorar isso aqui. Não é de tudo mentira. Mas vamos pensar da seguinte maneira, se você quiser ser uma pessoa com facilidade de escrita, se você quiser ter uma boa argumentação, né, de escrita, se você quiser escrever textos muito bons, isso é uma mentira. Você vai precisar ler, sim. Você vai precisar entender norma culta, você vai precisar ler bastante, você vai precisar saber bastante de atualidades, você vai precisar saber de questões sociais, você vai precisar saber de outros repertórios, você vai precisar ver outras coisas culturais para poder embasar, enriquecer a sua argumentação. É mentira. Se eu disser pra você que para escrever uma redação você não precisa de ler, você não precisa de ver jornais, você não precisa de estar bem informado, eu tô mentindo. Mas inclusive eu mesmo falo isso, ó gente, vocês não precisam de pensar nada disso, vocês só precisam de fazer, por exemplo, montar o seu modelo. Por que a gente fala isso em relação ao Enem? Porque, como eu já falei, o Enem é uma prova. E sendo uma prova, gente, tem lá as suas regras. Então, não dá tempo de vocês serem escritores natos. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Não dá tempo de ler dezenas de livros, de dezenas de autores, e fazer dezenas de exercícios de gramática, e ver aulas de doutores de gramática, e toda aquela coisa, e muita coisa de atualidades, aquela coisa toda. Por quê? Porque não dá tempo, gente. A maioria de vocês tem pouquíssimo tempo para estudar redação, vocês têm dezenas de outras matérias para poder estudar, então fica muito difícil você virar um escritor nato estudando para uma prova. Então, como eu sempre falo, coloquem na cabeça, para uma prova, o que precisa ser feito é cumprir as regras dessa prova, cumprir as regras da avaliação. Então, para o Enem, a gente consegue ter excelência quando a gente cumpre as 5 competências. Onde é que encaixam os modelos prontos aí, que eu sempre falo? Onde é que encaixam os modelos coringas? Encaixa no sentido de que os modelos coringas, pelo menos os que eu faço, os que eu dou aqui para vocês, estão encaixados dentro das competências de avaliação. Vocês entendem? Então, se você aprender a lidar com esses esqueletos prontos, você vai virar um escritor nato? Não. Mas você vai conseguir nota alta na redação do Enem. E o que é que você almeja? Nota alta. Então, se você almeja nota alta, é isso que você precisa saber. Então, articular bem as ideias, não consigo argumentar bem. Por quê? Por causa do que eu falei no início do vídeo. Todo tema que vocês pegam, vocês começam escrevendo novo, tudo novo. Vocês nunca têm um padrão, vocês nunca escrevem da mesma forma. Vocês começam escrevendo cada ideia de um jeito, aí vai usando a alusão diferente, e os argumentos todos novos, e os embasamentos todo novo, e faz crítica nova, e tudo é novo. Então, se tudo é novo, vocês concordam comigo que vocês precisam ter uma gama muito grande, um acervo muito grande de argumentos guardados na cabeça para poder dissertar a respeito dos outros temas? Isso não é inteligente para fazer uma avaliação. Isso é inteligente para a vida, isso é inteligente para os seus objetivos profissionais. Mas para fazer uma avaliação, principalmente a avaliação do Enem, que é uma avaliação super quadradinha, totalmente padrão, isso não é inteligente. Então, se cada vez que você escreve, você quer argumentar de forma diferente, você vai ter que estudar muita argumentação, você vai ter que estudar diversos problemas sociais e temas, e vai ter que ficar muito ligado em atualidades, e vai ter que ler muitos livros de filosofia, de sociologia, de português, literatura, para poder conseguir explicar isso de uma forma bem feita. Então, ai Amanda, eu tenho muita dificuldade de argumentar, nossa, eu não consigo montar bons argumentos. Óbvio que cada vez que você quer escrever uma redação, você quer escrever essa redação diferente. Cada tema que você pega, você quer usar argumentos novos. Cada vez que você vai escrever, você quer usar uma ideia nova. Você nunca vai chegar a uma boa nota dessa forma, porque não vai dar tempo de você guardar toda essa informação e toda a matéria que você precisa de estudar a tempo de fazer a redação do Enem. Então, eu falei bastante aqui, respondi um pouco os grupos de perguntas que vocês fizeram,
Mas todas essas perguntas, vocês podem perceber que eu sempre morro nos modelos coringas, eu sempre morro nos esqueletos prontos, eu sempre morro nas estruturas prontas. Há um bom tempo, gente, eu venho trabalhando com isso. Antigamente, quando eu comecei a dar aula particular, isso não acontecia, tá? Eu também tratava os alunos dessa forma, escrevendo cada um de um jeito, cada tema de um jeito. Mas depois que eu fui percebendo que as redações nota 1000 tinha padrão, e que isso não estava sendo um estudo inteligente, porque os alunos estavam tendo muita dificuldade, eu fui mudando o meu conceito e a minha forma de trabalhar. Foi assim que eu cheguei nos esqueletos prontos, os modelos coringas, os modelos prontos, chame da forma como você quiser. Por quê? Porque eles realmente fazem com que o estudo eleve o nível de uma forma, sabe assim, absurda. Por quê? Porque você para de ficar rodando em círculo. Sabe o que acontece? Vocês começam estudando muito bem no início do ano. No final do ano vocês já não estão aguentando mais. No final do ano não, no meio do ano mesmo vocês já não estão aguentando mais. Sempre pegar informação nova e ficar pesquisando coisa nova. Gente, chega uma hora que vocês não conseguem guardar isso na cabeça. Então eu quero que vocês entendam que um estudo inteligente é um estudo pequeno. É um estudo compacto. Quando você estuda com modelos prontos, com argumentos coringas, vocês vão perceber que o caderninho de redação de vocês vai ficar pequeno. Vocês vão, claro, treinar muitas redações, mas assim, o caderninho argumentativo de vocês vai ter 4, 5 páginas. E por quê? Porque aquilo ali é a informação que você precisa para trabalhar a depender de qualquer tema que vier. Então vocês vão parar de travar na hora de começar a escrever redação, vocês vão parar de não conseguir articular, vocês vão parar de não conseguir linkar a alusão ao argumento, vocês vão parar de ter dificuldade de criar uma proposta de intervenção. Vocês vão parar de não saber qual argumento usar no tema, de não saber organizar o tema. Tudo por quê? Porque você já tem um padrão. O modelo Coringa é um padrão. Então, todas as perguntas que eu respondi aqui, só para não ter que ficar respondendo para vocês, modelo. Enfim, eu dei a explicação, mas eu quero que vocês entendam que a forma mais inteligente de vocês trabalhar durante esse ano, já há um bom tempo é assim, mas esse ano que está mais disseminado essa ideia, graças a Deus, né, porque aí vocês param de ter dificuldade, a forma mais inteligente é montando seu modelo. Isso, nossa gente, eu acho que esse foi o vídeo mais aleatório que eu já fiz na minha vida, porque comecei a responder uma pergunta e passei para outra e fui falar outra, no final eu acabei terminando em outra coisa. Mas eu tenho certeza que as informações que eu dei aqui foram relevantes para você, eu tenho certeza que foi relevante. Tenho certeza que você vai mudar um pouquinho sua visão em relação a algumas coisas. Eu tenho certeza que essas eram também dúvidas que você tem e que agora com certeza você vai pensar de outra forma. Você vai pensar 1000 vezes antes de começar a escrever uma redação da forma como você está acostumado a escrever. Tá bom? Então, ó, se você gostou, deixa seu like pra mim, se inscreve, pelo amor de Deus, aperta esse botãozinho vermelho lindo, que uma coisa muito maravilhosa vai acontecer na sua vida em menos de 24 horas, entendeu? A Mini está aqui, não deixa mentir. Se inscreva no canal que eu tenho certeza que você vai amar os próximos vídeos que está vindo e os vídeos que já estão aí. Fique à vontade pra maratonar, maratonar os vídeos desse carnaval se você não for no bloquinho. E é isso, meus amores. Precisando de mim? Deixe nos comentários abaixo, que eu adoro conversar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa lá, tá bom? Beijo, tchau!